tutorial completo de como eu faço essas artes aqui. Vou mostrar como eu fiz esses alienígenas aqui usando cerâmica fria. Vocês pediram e eu gravei um passo a passo do início ao final. Gravei todo o processo dessa vez. Eu uso a massa DAS de cerâmica fria para fazer incensários, pratinhos e peças de decoração. A primeira coisa que eu faço é fazer um molde de papel do desenho de como eu quero que seja esse meu pratinho, incensário. Aí eu abro a massa com um rolinho e recorto nesse formato que vai ser a base. Essa massa tem que estar grossinha, tá? Não pode ficar muito fina, senão ela vai quebrar muito fácil. Depois eu faço uma minhoquinha e com o rolinho eu vou achatando também. Essa vai ser a paredinha do prato. Aqui no meu perfil tem uma série de 10 aulas grátis de cerâmica fria, só que já faz um ano que eu postei essas aulas, então foi lá pra baixo no meu perfil, mas se você quiser ver tudo isso que eu tô ensinando, tem uma aula pra cada coisa. Ao invés de fazer tudo de uma vez só, eu prefiro deixar a base ficar mais durinha, dar uma secada e só depois que a base já tá firme é que eu subo as paredinhas e por isso que eu uso a cola. Se você fizer tudo de uma vez, não precisa usar cola não, tá? Pode só passar um pouquinho de água nessa massinha que ela já gruda uma parte na outra. Mas como eu deixo a base ficar seca, pra ela ficar já retinha e mais firme, aí eu passo cola e junto a paredinha. Se for um incensário, eu faço um amontoadinho de massa e uso o próprio incenso pra fazer um furinho. Se for um cinzeiro, eu faço uma aberturinha assim na lateral. Essa massa que é cinza, eu percebi que ela demora mais pra secar. A massa branca, às vezes em 2 dias ela já tá seca. E essa cinza levou uns 3, 4 dias pra secar completamente. Aí agora é a hora de lixar. Essa parte é muito importante. Como eu trabalho fazendo em grandes quantidades pra vender, eu comprei uma lixadeira. Isso daqui se chama lixadeira orbital. Se você for criança, pelo amor de Deus, não mexa em uma lixadeira, tá bom? E não precisa de um equipamento profissional desse pra lixar cerâmica fria, não. Eu uso desse jeito, mas eu vou mostrar como é que dá pra lixar ela na mão usando uma lixa pra madeira. Lembrando que não pode fazer nada de utilitário de cozinha com essa massa, tá? Proibido. Não importa qual acabamento que você vai dar. Pra lixar ela na mão, eu uso 2 lixas. Uma mais grossa, que vai ser por primeiro, e uma mais fina, que vai ser por último. Olha só, essa peça daqui tá desse jeito, toda rachadinha, toda tortinha antes da lixa. Eu prefiro primeiro lixar e se precisar preencher algum espaço ainda com um pouquinho mais de massinha depois da lixa, eu preencho. Ou então, esses espacinhos assim, que deu pra ver a divisão entre a base e a paredinha, você já pode aplicar um pouquinho de massinha e esperar ela secar e vai ficar tudo igual. Aí você vai pegando pedacinhos da lixa e vai esfregando assim, simples. Olha como faz diferença, já vai ficando bem retinho. Mesma coisa do lado de dentro. Pega um pedacinho da lixa que é mais sutil e vai esfregando assim. E depois, quando pintar, a tinta também vai dar uma tampada nesses poros, nesses buracos. Então não precisa ficar perfeito agora. A tinta também vai dar uma melhorada. E informação importantíssima, para lixar precisa estar usando máscara. Essas aqui são as tintas que eu uso, tinta PVA. Eu acho que para cerâmica fria essa é a melhor que tem. Também funcionam outras, funciona tinta spray, funciona tinta acrílica. Passei uma base branca, porque eu quero que as cores fiquem bem vibrantes. E fiz um rascunho mais ou menos de caneta. Um dos meus últimos vídeos é mostrando qual caneta que pode usar na cerâmica fria, tá? É só olhar aqui no meu perfil que eu já mostrei quais são essas canetas. E aí, essa é a parte que demora mais. Pelo menos pra mim, que eu gosto de caprichar mais na pintura. Nos aliens, eu quis fazer esse efeito de galáxia, então eu fui misturando as cores direto com o pincel mesmo. E depois eu usei a tinta branca diluída em bastante água pra fazer as estrelinhas. Pra fazer o rosto, eu usei tinta acrílica. Só que toda vez que eu uso a tinta acrílica, eu peguei essa porque ela é de um verde neon que eu gosto. Eu misturo ela com um pouco da tinta branca PVA pra ficar mais ou menos na mesma textura que as outras tintas também. Eu gosto mais da PVA porque ela seca mais rápido também. A tinta acrílica vai demorar algumas horas pra ela secar. Então você vai ter que parar de trabalhar por um tempo, deixar secar, não deixar grudar nenhuma sujeira. E a tinta PVA, em alguns minutos, ela já seca e você já pode fazer a próxima camada. Se ficar alguma dúvida desse tutorial, pode colocar aqui nos comentários que depois eu faço um vídeo explicando com mais calma cada uma das dúvidas de vocês, tá bom? Depois de passar todas as cores, aí eu gosto de fazer o contorno com caneta. E agora o acabamento usando resina epóxi. Isso é outra coisa que vocês me perguntam muito. Gente, eu sei que tem muita criança que me segue aqui, pelo amor de Deus. Esse tutorial é para adulto, tá bom?
Criança não pode mexer na resina. E adulto descuidado também não pode não, viu? Tem que usar luva e tem que usar máscara de proteção para vapores tóxicos. A resina, ela é assim. Ela vem separada do endurecedor dela. Ela fica bem dura, tipo um vidro. Então precisa misturar o endurecedor na resina para ela endurecer, para proteger a nossa peça e dar um super brilho. Você vai precisar de uma balança para saber exatamente as quantidades que você vai colocar de resina e de endurecedor. Essa daqui que eu uso, para cada parte de endurecedor, 2 vezes essa quantidade de resina. Coloquei 140 gramas de resina, então eu tenho que botar a metade disso de endurecedor, que são 70 gramas. Então, eu vou ter que despejar aqui o endurecedor. 140 mais 70 vai dar 210 gramas. Então, eu vou colocando o endurecedor até chegar no 210. Esse passo é muito importante, viu? Trabalhar com resina não é fácil, não é simples e você não vai acertar de primeira. Demora muito para pegar o jeito de como que usa a resina. Se você nunca trabalhou com ela antes, não vai passar ela logo de cara num trabalho importante, numa peça que ficou linda, maravilhosa. Tem que fazer uns estudos antes e tem que usar num lugar ventilado, tá? Se você for fazer isso dentro de casa, pelo amor de Deus, abra todas as janelas. Se não fizer tudo certinho, você pode ter sérios problemas respiratórios. E aí, depois que mistura, não pode demorar muito, que em 20 minutos ela já começa a ficar dura. Então, misturou, tem que jogar na peça. Eu vou jogando assim devagarinho, não precisa passar de pincel. E aí, depois que eu despejo uma quantidade assim, eu vou empurrando, vou passando nas outras partes e vou pegando um pouquinho dela para passar também nas paredes, nas laterais. Tudo tem que ter resina. Outra coisa importante também, que a resina tem que ser de alta viscosidade. A resina de baixa viscosidade, ela vai escorrer toda para fora e não vai ficar na peça, vai ser um desperdício. E pode levar até 24 horas para ela endurecer totalmente. Durante esse tempo, essa peça tem que ficar num lugar onde não vai ter poeira, onde não vai ter pó. Eu coloco dentro de um armário, porque qualquer coisa que caia nessa resina vai ficar vitrificada nela pra sempre. Não dá pra tirar. Se cair um inseto, pelo de gato, sujeira. Então essa peça tem que ficar num lugar protegido de todas essas coisas, tá? Garantia, eu nem coloco a mão na peça antes de 24 horas, que é pra ter certeza que deu tudo certo, que tá toda durinha. E olha como fica lindo depois de passar a resina epóxi. Eu amo esse efeito que ela dá de vidro. E aí, depois, eu ainda passo uma camada de verniz geral por cima da peça toda, pra garantir que não faltou nenhum pedacinho sem ser impermeabilizado, né? Porque, por exemplo, cinzeiros e incensários são peças que vão ser lavadas muitas vezes. Esse foi o tutorial mais completo das minhas peças de cerâmica fria. Gravei tudinho do início ao final. Mas se por acaso ficou alguma dúvida de alguma das partes, pode deixar aqui nos comentários, tá bom? E comenta aí qual é o próximo tutorial que você quer que eu faça. Eu faço essas peças para vender em feiras de arte e para mim mesma também. A minha casa é cheia de decoração assim.